Uma casa do ex-governador Sérgio Cabral, na chamada Costa Verde do litoral fluminense, vai ser leiloada. Os nossos repórteres entraram hoje na mansão. É um lugar discreto e tranquilo, um refúgio no meio da natureza. A casa de 460 metros quadrados virou um dos símbolos do governo de Sérgio Cabral. Era para cá que ele e a família vinham nos fins de semana, muitas vezes de helicóptero. Espaçosa, tem cozinha, sala de TV, sala de estar e 5 suítes, a do casal com vista para o mar. No quintal, o ex-governador e a mulher ainda podiam desfrutar de sauna com paredes de vidro, sala de ginástica e 2 piscinas. Tudo a poucos passos da praia. As investigações mostraram que o luxo e o conforto não eram só para a família desfrutar dos momentos de lazer. A Lava Jato diz que Sérgio Cabral dava almoços, jantares e festas na casa para tratar de negócios de interesse dele e da organização criminosa que comandava. Pelo menos outros 7 investigados da Lava Jato moram ou moraram no mesmo condomínio do ex-governador. Dos 4 vizinhos que estão presos, 2 são ex-secretários. Sérgio Cortes, da Saúde, e Wilson Carlos, ex-secretário de governo. Acusado de comandar o esquema que desviou pelo menos quase 313 milhões de reais, Sérgio Cabral teve vários bens sequestrados pela justiça. A famosa casa de praia vai a leilão no dia 3 de outubro. Quem comprar, leva tudo que tem dentro. Móveis, aparelhos eletrônicos e até objetos pessoais. O lance inicial pela casa é de 8 milhões de reais. Dinheiro que vai voltar para os cofres públicos. A defesa de Sérgio Cabral afirmou que a autorização para a visita à casa expõe desnecessariamente a privacidade do ex-governador porque não tem relação com o processo. E informou que recorreu contra a alienação antecipada dos bens de Cabral por considerar que não há fundamento legal na decisão. Por falta de deputados no plenário, o andamento da segunda denúncia contra o presidente Temer na Câmara ficou para a semana que vem. A pressa do governo não foi suficiente para garantir o quórum mínimo de 51 deputados no plenário. Apenas 2 apareceram. E a leitura da denúncia contra o presidente Michel Temer ficou para segunda-feira à tarde. Pela segunda vez, a Câmara vai ter que decidir se autoriza ou não o Supremo Tribunal Federal a prosseguir com uma denúncia contra o presidente. E dessa vez com um complicador a mais. A Câmara ainda não decidiu como tratar a denúncia, que além de Temer, inclui os ministros Eliseu Padilha da Casa Civil e Moreira Franco da Secretaria-Geral da Presidência. Os 3 são acusados do crime de organização criminosa. E Temer também foi denunciado pelo crime de obstrução à justiça. Depois que os 3 forem notificados, a denúncia começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Marcos Rogério, do Democratas, um dos cotados para a relatoria, disse que essa segunda denúncia é mais complexa. Essa denúncia, diferente da primeira, ela tem vários aspectos. Ela tem várias situações que nós vamos ter que enfrentar e debater. Não é uma denúncia tão simples. Ministros e o presidente na mesma denúncia. Vai suscitar outro debate, inclusive se haverá separação ou não da recomendação. Hoje, em São Paulo, o presidente da Câmara disse que vai manter total isenção no processo contra Temer e os ministros e que não vai mudar o rito de votação da denúncia. Eu sou presidente da Câmara, não posso tratar da denúncia, eu só posso tratar do rito. O rito é igual ao rito da primeira denúncia. Estudo de técnicos da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara concluiu que as denúncias contra Temer e ministros devem tramitar juntas, em um único processo. Mas o presidente da CCJ disse que também está estudando o caso. Nós estamos fazendo um estudo dessa semana até segunda-feira para identificar qual será o procedimento adotado em relação aos ministros de Estado. Rodrigo Pacheco disse que a única certeza, por enquanto, é que a denúncia contra Temer pelos 2 crimes não será desmembrada e terá um único relatório. Assim que receber a notificação sobre a denúncia, o presidente Michel Temer vai ter 10 sessões da Câmara para se pronunciar. Hoje, o advogado Antônio Cláudio Maris deixou a defesa dele. O presidente Michel Temer e o advogado Antônio Cláudio Maris já vinham conversando sobre a possível saída dele do caso. Eles esperaram até o último momento, apostavam na chance de segurar a segunda denúncia no Supremo. Perderam por 10-1. Assim que essa denúncia contra Temer seguiu para a Câmara, o principal defensor do presidente recuou. Maris alegou razões éticas, porque já atuou como advogado de Lúcio Funaro. E também vieram à tona trechos da delação do operador,
Num deles, Funaro afirma que teve um encontro com o advogado da JF no escritório de Mariz para tratar do alinhamento de sua defesa. Contou também que mandou, por engano, a Mariz informações sobre uma negociação que estava fazendo com um escritório especializado em delações. Funaro disse que Mariz repassou a Michel Temer essas informações sobre sua possível delação premiada e que, por isso, pela quebra de sigilo profissional, chamou Mariz de vagabundo. A delação de Funaro contribuiu para que Temer e seus ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco fossem denunciados por organização criminosa. E agora Temer não contará com o amigo Mariz para defendê-lo na Câmara. O advogado, no entanto, continua sendo seu conselheiro. Enquanto escolhia o substituto de Mariz, Temer preparou sua própria defesa contra as acusações feitas pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot. O texto foi gravado no fim da manhã e divulgado em rede social no fim da tarde. A verdade é valor essencial nas democracias. É sobre ela que se fundam as relações sociais e a força das nossas instituições. Fora do compromisso com a realidade, nosso destino é incerto e podemos ser conduzidos a trágicos desastres. A história está repleta de exemplos. Só regimes de exceção aceitaram acusações sem provas, movidos por preconceito, ódio, rancor ou interesses escusos. Lamento dizer que, hoje, o Brasil pode estar trilhando esse caminho. A única vacina contra essa marcha de insensatez é a verdade. Lançaram contra mim ilações, provas forjadas, denúncias ineptas produzidas em conluio com malfeitores. Diante dos ataques que se renovam, quero expressar minha indignação e manifestar minha profunda revolta com a leviandade dos que deveriam agir com sobriedade. A verdade prevaleceu ante o primeiro ataque a meu governo e a mim. A verdade, mais uma vez, triunfará. Tenho convicção absoluta de que a Câmara dos Deputados encerrará esses últimos episódios de uma triste página de nossa história em que mentiras e inverdades induziram a mídia e as redes sociais nestes últimos dias. A incoerência e a falsidade foram armas do cotidiano para o extermínio de reputações. Tenho convicção de que os parlamentares submeterão essa última denúncia aos critérios técnicos e legais e à verdade dos fatos. Uma análise crítica e desapaixonada provará os abusos dos que conspiraram contra a presidência da República e o Brasil. Quando o vídeo foi divulgado, o presidente já estava em São Paulo, onde se reuniu com Mariz e o novo advogado de defesa. Será Eduardo Carnelós. O próprio Mariz apresentou o criminalista ao presidente. Carnelós foi presidente da Associação dos Advogados de São Paulo e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Temer permanece em São Paulo. Amanhã completa 77 anos. Maria Júlia Coutinho tem informações sobre a previsão do tempo para a gente. Boa noite, Maju. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, Renata, tá difícil evitar o tema queimada aqui na previsão do tempo. Focos de fogo só aumentam pelo país. Do começo do ano até ontem, o grupo de queimadas lá do INPE registrou 185 mil focos, mais da metade do que foi registrado no mesmo período no ano passado. E setembro, que nem chegou ao fim, já entrou para a história como setembro com o maior número de focos desde o início das medições, lá em 1988. Os estados que lideram aí essa lista incendiária são Pará, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. E o negócio anda tão feio que até as imagens de satélite captam a cortina de fumaça, esse tom aqui esbranquiçado no mapa no centro-oeste.
Hoje, pelo menos 2 aeroportos reportaram fumaça. Agora, esse outro bloco branco aqui, mais compacto, indica aí formação de nuvem de chuva, chuva que finalmente deu ar da graça lá em Brasília, depois de 124 dias secos. Também teve pancada de chuva em parte do norte do país. Em Manaus foi tempestade, um barranco deslizou, atingiu uma casa onde estavam 3 pessoas, 2 morreram soterradas. Amanhã, os temporais isolados, que podem ser fortes, devem atingir principalmente parte do Amazonas e de Roraima. Entre parte do Rio Grande do Sul e do Paraná, tem aviso de chuva forte por causa de uma frente fria que começa a se formar ainda hoje. O vento que quebra lá na faixa leste do Nordeste pode provocar chuva entre Bahia e Rio Grande do Norte e pancadas podem atingir também o norte de Mato Grosso e o sul de Mato Grosso do Sul. Agora, onde está amarelo, pode crer que vai ser mais um dia de tempo aberto, Renata, em vários pontos aqui, tarde muito seca. Mas será que é tempo aberto, tarde seca e muito calor? Como é que ficam as temperaturas? Na maior parte do país é calor sim, Renata, mas eu vou começar pelas mais baixas aqui. Olha, 21 de máxima em Porto Alegre, com névoa de manhã e chuva o dia todo, 25 lá em Floripa e 29 em Curitiba, com nevoeiro e chuva chegando à tarde. Em Salvador deve fazer 28, chuva mais leve. Aí tem Operação Casada em São Luís e em Manaus, que é chuva mais calor. E a alegria dos brasilienses com a volta da chuva durou pouco, pois amanhã seca de novo por lá. Faz 28 graus de máxima. Brasília, tempo seco, 29 de máxima. Aqui em São Paulo, névoa de manhã e calor e secura à tarde. Quentura aí para vocês no Rio de Janeiro, Renata, sol, 38 graus de máxima. E se você for ao show amanhã do Rock in Rio, 25 graus no período da noite, sem chuva, só lua. Bom fim de semana, boa primavera para todos nós, Maju. Boa primavera pra gente. Tchau, tchau. Uma casa do ex-governador Sérgio Cabral, na chamada Costa Verde do litoral fluminense, vai ser leiloada. Os nossos repórteres entraram hoje na mansão. É um lugar discreto e tranquilo, um refúgio no meio da natureza. A casa de 460 metros quadrados virou um dos símbolos do governo de Sérgio Cabral. Era para cá que ele e a família vinham nos fins de semana, muitas vezes de helicóptero. Espaçosa, tem cozinha, sala de TV, sala de estar e 5 suítes, a do casal com vista para o mar. No quintal, o ex-governador e a mulher ainda podiam desfrutar de sauna com paredes de vidro, sala de ginástica e 2 piscinas. Tudo a poucos passos da praia. As investigações mostraram que o luxo e o conforto não eram só para a família desfrutar dos momentos de lazer. A Lava Jato diz que Sérgio Cabral dava almoços, jantares e festas na casa para tratar de negócios de interesse dele e da organização criminosa que comandava. Pelo menos outros 7 investigados da Lava Jato moram ou moraram no mesmo condomínio do ex-governador. Dos 4 vizinhos que estão presos, 2 são ex-secretários. Sérgio Cortes, da Saúde, e o Wilson Carlos, ex-secretário de governo. Acusado de comandar o esquema que desviou pelo menos quase 313 milhões de reais, Sérgio Cabral teve vários bens sequestrados pela justiça. A famosa casa de praia vai a leilão no dia 3 de outubro. Quem comprar, leva tudo que tem dentro. Móveis, aparelhos eletrônicos e até objetos pessoais. O lance inicial pela casa é de 8 milhões de reais. Temer seguiu para a Câmara, o principal defensor do presidente recuou. Mariz alegou razões éticas, porque já atuou como advogado de Lúcio Funaro. E também vieram à tona trechos da delação do operador. Num deles, Funaro afirma que teve um encontro com o advogado da JF no escritório de Mariz para tratar do alinhamento de sua defesa. Contou também que mandou por engano a Mariz informações sobre uma negociação que estava fazendo com um escritório especializado em delações. Funaro disse que Mariz repassou a Michel Temer essas informações sobre sua possível delação premiada e que, por isso, pela quebra de sigilo profissional, chamou Mariz de vagabundo. A delação de Funaro contribuiu para que Temer e seus ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco fossem denunciados por organização criminosa. E agora Temer não contará com o amigo Mariz para defendê-lo na Câmara. O advogado, no entanto, continua sendo seu conselheiro. Enquanto escolhia o substituto de Mariz,
Temer preparou sua própria defesa contra as acusações feitas pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot. O texto foi gravado no fim da manhã e divulgado em rede social no fim da tarde. A verdade é valor essencial. Dinheiro que vai voltar para os cofres públicos. A defesa de Sérgio Cabral afirmou que a autorização para a visita à casa expõe desnecessariamente a privacidade do ex-governador porque não tem relação com o processo. E informou que recorreu contra a alienação antecipada dos bens de Cabral por considerar que não há fundamento legal na decisão. Por falta de deputados no plenário, o andamento da segunda denúncia contra o presidente Temer na Câmara ficou para a semana que vem. A pressa do governo não foi suficiente para garantir o quórum mínimo de 51 deputados no plenário. Apenas 2 apareceram. E a leitura da denúncia contra o presidente Michel Temer ficou para segunda-feira à tarde. Pela segunda vez, a Câmara vai ter que decidir se autoriza ou não o Supremo Tribunal Federal a prosseguir com uma denúncia contra o presidente. E dessa vez com um complicador a mais. A Câmara ainda não decidiu como tratar a denúncia, que além de Temer, inclui os ministros Eliseu Padilha da Casa Civil e Moreira Franco da Secretaria-Geral da Presidência. Os 3 são acusados do crime de organização criminosa. E Temer também foi denunciado pelo crime de obstrução à justiça. Depois que os 3 forem notificados, a denúncia começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Marcos Rogério, do Democratas, um dos cotados para a relatoria, disse que essa segunda denúncia é mais complexa. Essa denúncia, diferente da primeira, ela tem vários aspectos. Nas democracias. É sobre ela que se fundam as relações sociais e a força das nossas instituições. Fora do compromisso com a realidade, nosso destino é incerto e podemos ser conduzidos a trágicos desastres. A história está repleta de exemplos. Só regimes de exceção aceitaram acusações sem provas, movidos por preconceito, ódio, rancor ou interesses escusos. Lamento dizer que, hoje, o Brasil pode estar trilhando esse caminho. A única vacina contra essa marcha de insensatez é a verdade. Lançaram contra mim ilações, provas forjadas, denúncias ineptas produzidas em conluio com malfeitores. Diante dos ataques que se renovam, quero expressar minha indignação e manifestar minha profunda revolta com a leviandade dos que deveriam agir com sobriedade. A verdade prevaleceu ante o primeiro ataque a meu governo e a mim. A verdade, mais uma vez, triunfará. Tenho convicção absoluta de que a Câmara dos Deputados encerrará esses últimos episódios de uma triste página de nossa história em que mentiras e inverdades induziram a mídia e as redes sociais nesses últimos dias. A incoerência e a falsidade foram armas do cotidiano para o extermínio de reputações. Aspectos, ela tem várias situações que nós vamos ter que enfrentar e debater. Não é uma denúncia tão simples. Ministros e o presidente na mesma denúncia. Vai suscitar outro debate, inclusive se haverá separação ou não da recomendação. Hoje, em São Paulo, o presidente da Câmara disse que vai manter total isenção no processo contra Temer e os ministros e que não vai mudar o rito de votação da denúncia. Eu sou presidente da Câmara, não posso tratar da denúncia, eu só posso tratar do rito. O rito é igual ao rito da primeira denúncia. Estudo de técnicos da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara concluiu que as denúncias contra Temer e ministros devem tramitar juntas, em um único processo. Mas o presidente da CCJ disse que também está estudando o caso. Nós estamos fazendo um estudo dessa semana até segunda-feira para identificar qual será o procedimento adotado em relação aos ministros de Estado. Rodrigo Pacheco disse que a única certeza, por enquanto, é que a denúncia contra Temer pelos 2 crimes não será desmembrada e terá um único relatório. Assim que receber a notificação sobre a denúncia, o presidente Michel Temer vai ter 10 sessões da Câmara para se pronunciar. Hoje, o advogado Antônio Cláudio Maris deixou a defesa dele. O presidente Michel Temer e o advogado Antônio Cláudio Maris já vinham conversando sobre a possível saída dele do caso. Eles esperaram até o último momento, apostavam na chance de segurar a segunda denúncia no Supremo. Perderam por 10-1. Assim que essa denúncia contra